Fala, amigo tricolor, Guga aqui. E hoje pra gente falar um pouquinho, fazer um apanhado do noticiário do São Paulo dos últimos dias, né? Então, a gente tem algumas notícias com relação à movimentação de mercado, a possibilidade de entrada de dinheiro no clube. A gente também tem notícias, a gente teve a revelação das metas do contrato da Superbet para que a gente atingisse aquele valor de R$ 1 bilhão. E no final do vídeo eu vou falar sobre uma polêmica aí que aconteceu nesse final de semana no Arraiá do Clube Social de São Paulo, onde foi divulgado um vídeo de muita exaltação do presidente Casares. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, gente, sem muita enrolação, a gente teve nesse último final de semana a revelação das metas do contrato do São Paulo com a Superbet, para que ele receba aqueles 320 milhões de reais em premiação, né? Então, o contrato, vocês se lembram que são 680 milhões de reais fixos, em valores crescentes de 25 até 2030, onde o São Paulo ganharia nesse período inteiro algo em torno de 680 milhões de reais, e aí teria 320 milhões de reais em premiações. E aí, gente, é quase uma peça de ficção, né? Porque o São Paulo precisa ser finalista, campeão ou vice da maior parte das competições para ir ganhando esse prêmio. Então, assim, os prêmios menores, Paulista, algo em torno de 2 milhões, e aí esse prêmio vai crescendo conforme a gente vai aumentando a dificuldade do campeonato. E aí a gente chega, por exemplo, no Campeonato Mundial de Clubes, que se for campeão ganha em torno de 30 milhões de reais. Sendo que ganha mais do que isso só para participar, né, gente? Então, é aquilo que a gente fala, né? Tá, tem muitos gatilhos, bacana, mas São Paulo não vai chegar na final de todos os torneios para ganhar todos esses prêmios. Bem pelo contrário, pelo momento atual, se a gente conseguir chegar a finais, vai ser algo que vai se dever muito ao empenho dos jogadores e da comissão técnica, porque o trabalho da diretoria é ridículo, né? Então, tudo que foi feito até agora nos traz essa situação dramática do clube. Então, esse contrato só demonstra os devaneios, né, dessa gestão do clube, muito megalomaníaca, né? Tudo que você vê de notícia do São Paulo é sempre o maior, o melhor, o mais bem acabado, o mais estruturado. E, na verdade, a única coisa que é superlativa no São Paulo é o mais incompetente, né, gente? Então, essa gestão tenebrosa que assola o tricolor aí nos últimos anos. E aí a gente também teve a notícia da possibilidade do São Paulo receber algo em torno de 3 milhões de reais por conta de uma negociação do Lyon pelo Lucas Perry, né? Então vocês devem ter acompanhado que o Lyon foi rebaixado para a segunda divisão por conta de descumprimento das regras de fair play financeiro. E aí o John Textor ele está se desvinculando da gestão do Lyon e vai começar a queimar o patrimônio, os jogadores, vai começar a tentar ganhar dinheiro com esses jogadores. Então existe a possibilidade do Leeds United fazer a contratação, e aí o São Paulo receberia, pelos valores que foram ventilados, algo em torno de 500 mil euros por conta daquele mecanismo de solidariedade da FIFA que beneficia os clubes formadores de atletas. O São Paulo teria em torno de 3,3% da negociação, que dá em torno de 500 mil euros, e isso em reais seria em torno de 3 milhões de reais. Um dinheiro que seria bem-vindo, mas a gente sabe que o Belmonte, o Rui Costa e o Casares vão gastar de forma errada, né, gente? Vão drenar esse dinheiro e não vão resolver nada na situação do clube. E aí a gente também tem as possibilidades de entrada, né? Então nesse final de semana a gente teve uma atualização no caso do Biel, né? Que é aquele ponta que joga pelos dois lados, que foi do Bahia, que eu acho que até poderia ser um jogador que vem ajudar. E a notícia foi que o Sporting
segue esperando, verificando se não surgirão outras propostas pelo jogador, porque o São Paulo fez uma proposta de empréstimo sem obrigatoriedade de compras, então o Sporting vai aguardar um pouco para ver se não vem melhores propostas. A gente sabe que o Grêmio também tem interesse na contratação do jogador, então não é muito difícil de ganhar numa negociação do São Paulo hoje, porque o clube não tem dinheiro, né? Então, São Paulo chega lá oferecendo promissórias, né, para contratar os jogadores e aí fica difícil de conseguir essas contratações. Mas vamos ver como que evolui essa situação. E também surgiu a notícia de que o São Paulo poderia trazer o zagueiro Gustavo Medina, da Ferroviária, como um quinto zagueiro para substituir e repor a saída oficial do Juan Tressoldi do clube, né? Graças a Deus, né? Depois de toda aquela situação tenebrosa, ele volta para a Itália. E aí o São Paulo traria esse jogador para compor os reservas do clube. E aí, gente, sinceramente, pode até ser um jogador muito promissor, tá? E eu não o vi jogar, então não vou tecer comentários sobre isso. Mas sinceramente, gente, será que precisa contratar um jogador assim? Um clube sem dinheiro? Será que não dá para puxar um jogador da base, o Igor Julião ou um outro menino da base, para fazer essa quinta opção de zagueiro? Será que tem necessidade de contratar outro zagueiro? Não é melhor se esforçar e se empenhar para manter o Alan Franco, que a partir de amanhã pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser? Então, por mais que a gente tenha ouvido notícias de que a negociação do Alan Franco avançou e que as partes estavam otimistas, eu também ouvi nesse final de semana que o empresário do Alan Franco disse que não tem nada. Que não tem nada concreto. Então, assim, em quem acreditar? Com essa gestão a gente não acredita em nada que venha de dentro do clube, né, gente? Então é complicado. E aí a gente perde o Alan Franco e vai trazer outro menino que também não vai vir para ser o titular da zaga. Então, gente, a gente precisa manter a nossa trinca de zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. E aí o Sabino é uma opção e um menino da base uma segunda opção. Se a base não pode ofertar uma quinta opção pro meio, pra zaga, tem que fechar a cutia, gente. Não existe isso, né? Então, essa notícia aí também me causou um pouco de estranheza. Mas vai saber quem que é o empresário também, né? Às vezes é parente do Rui Costa, ou até mesmo de algum outro dirigente de São Paulo, e aí por isso que estão tentando trazer esse menino. E aí, gente, para terminar o vídeo, vou colocar um vídeo que é a abertura da festa junina do Clube Social de São Paulo. Eu quero que vocês vejam a exaltação que é feita ao Casares, tá? E já peço desculpas porque esse vídeo eu encontrei no Reddit, não achei em lugar nenhum na internet. Então eu fiz uma gravação de tela, talvez fique horrível, mas ouçam o que é falado lá da gestão e depois a gente comenta o que a gente pensa desse vídeo. Sob a sua condução, o São Paulo voltou ao lugar onde sempre pertenceu, entre os maiores do Brasil. Sua entrega, sua fé, sua coragem inspiraram a retomada. Obrigado por sonhar grande. Obrigado por fazer acontecer. As marcas voltaram a acreditar. O Morumbi voltou a pulsar. A gestão atual não entregou apenas títulos, entregou estrutura, visão, futuro. A obra do Córrego Antonino é um símbolo vivo disso. O sócio voltou a viver o clube. Voltamos a viver o São Paulo. E agora celebramos esse novo tempo com a maior festa junina da história do Morumbi. Tricolor, campeão de tudo. Tricolor, gigante por natureza. Viva São Paulo! Viva o Morumbi! Viva essa gestão!
Arraial Tricolor 2025. Legal. E aí, galera, o que vocês acharam do vídeo? Vocês não ficam felizes de ter o Júlio Casares como presidente? Se não ficam, deveriam. Olha quanta coisa boa que ele fez. Vocês não estão vendo? Ah, vocês vão falar de dívida, gestão pouco profissional, relacionamento com o empresário. Ah, vocês querem falar de meritocracia? Para, né, gente? Que isso não é importante. O importante é que o clube social tá legal. O importante é que as empresas voltaram. E aí o faturamento aumentou e quase dobrou. Pena que a dívida dobrou também e era um valor maior, né? Então, é ridículo, né, gente? Pra ser sincero, o narcisismo dessa gente é ridículo. Não tem o que a gente possa falar dessa gestão que seja elogiosa. Mas ainda sai uma pesquisa e fala que 45% dos torcedores são paulinos consideram o Casares um bom presidente. Que só 41% consideram ele um mau presidente. Aí eu fico me perguntando, né, gente? Como que é feita essa pesquisa? Onde que é feita? Com quem que é feita? Porque eu devo viver em um meio completamente viciado. Porque todo mundo que eu falo tá triste com a situação de São Paulo. Acha o Casares, o Belmonte, o Rui Costa, tudo incompetente. Então, assim, não sei da onde saem essas pesquisas, né? Quem encomenda essas pesquisas. Mas ainda assim você vê que já equilibra, né? É que muita gente se satisfaz com o título da Copa do Brasil. E não vê que se o São Paulo continuar do jeito que ele está, ele vai sumir, ele vai falir, vai cair para segunda, para terceira, para quarta. E na mão dessas pessoas é o que vai acontecer se não houver uma mudança brusca. E como o São Paulo não tem oposição, não vai acontecer, né, gente? Então é muito complicado a situação. E aí a gente vê que essas pessoas estão lá, que é para alimentar o próprio ego, que é para se vangloriar. O Casares mesmo, gente, a gente sabe, ele tem ambição política. Ele quer ser político, ele quer ser presidente da CBF. Só que, né, talvez ele só consiga enrolar a parte da torcida de São Paulo, né? Não vai conseguir rolandoleirar tanta gente de tantos clubes e de tantas federações, né? Então é lamentável a gente ver um ser folclórico que nem o Júlio Casares na presidência de São Paulo. E vai continuar, e vai colocar a sua esposa, e vai fazer a sucessão, e esse grupo político vai ficar aí, gente. E não vai ter mais o que fazer. E se não acontecer nada, não houver uma insurreição dos conselheiros, dos associados são paulinos, gente, não vai acontecer nada, porque qualquer mudança básica depende dos sócios do clube social, né? Então tudo é votado lá por conta do estatuto. Se não houver essa insurreição dos sócios, não vai acontecer. E se tem uma coisa que o Júlio Casares faz bem, é agradar os sócios do clube social. Então é muito difícil de acontecer. Então São Paulo está meio que raptado por esse grupo político incompetente e vai ficar assim por muito tempo ainda, gente. A gente tem que ter muita força para continuar apoiando o clube, porque com essa gestão o destino do clube é tenebroso, né? O futuro é obscuro. A gente infelizmente não consegue vislumbrar a volta ao período de glórias. E aí a gente estava assistindo o Mundial esse final de semana. Ah, mas o Botafogo tá fora, o Flamengo tá fora, provavelmente o Fluminense vai ficar fora também. Que legal, né? Ah, ficamos secando aqui. Puxa, que bacana. Como a gente gostaria de estar lá, né? Só o que o Palmeiras vai ganhar por ter chegado nas quartas de final é 1/4 do que o São Paulo deve. Olha a grana que rola lá. Olha que experiência legal para a torcida e viajar para um outro país, assistir o clube,
jogando com os melhores clubes do mundo. E a gente tá fadado a jogar com a Ferroviária aqui na segunda divisão do Campeonato Paulista. Tá fadado aqui a jogar contra o Penapolense na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Enquanto essa gestão estiver aí, cara, o futuro do São Paulo é tenebroso. Então não tenho o que falar, né, gente? É questionar, é incomodar, é gerar desconforto para essa galera, para ver se lá dentro do São Paulo começa a surgir uma semente dissonante, né? A gente tem alguns conselheiros que são minoria, que tentam fazer um trabalho mais questionador da direção do São Paulo hoje, mas eles são uma minoria absoluta. Então precisa que essa provocação, que essa semente surja em outros dirigentes para que a gente consiga as mudanças que fariam o São Paulo voltar a ser grande de novo, né? Então é isso, gente. Só lamentar esse vídeo ridículo aí sobre a nossa gestão. Desejar a vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.